Igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Peço aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas. Nós vamos ler inicialmente o versículo 16, 9 e 16, mas vamos voltar ao texto e ler outros versículos. Amém? Primeira Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Todos acharam? Amém. Amém. Deixa eu só desligar aqui, que eu estou virando um sorvete. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, eu te peço de um modo muito especial no dia de hoje que o Senhor toque os corações, que o Senhor nos visite de um modo vivo e que o Senhor coloque em nosso coração uma santa compulsão por falar a respeito do amor de Deus, por falar a respeito de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Que nós não permitamos que ninguém passe por nós sem ouvir essa palavra de vida eterna. Que se a gente não conseguir falar com palavras, que nós possamos falar com atitudes. E o teu nome em todas as coisas, ele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria falar um pouco tanto sobre o dever, como sobre o privilégio de se anunciar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E a gente tem percebido duas tendências nos nossos dias. Um lado, certa negligência em se compartilhar a respeito do amor de Deus. E segundo, uma avidez em outros guetos para se anunciar de toda e qualquer forma esse Evangelho. E é interessante porque muitas vezes as pessoas olham determinadas posturas e já rejeitam de cara. Muitas vezes as pessoas olham os velhos modelos de evangelismo e fogem, correm as léguas. E ontem nós estávamos conversando com um grupo de jovens que se reúne aqui no terraço da Casa Pastoral no sábado à noite. É um grupo que tem se reunido para estudar a carta de Paulo aos Romanos. E ontem nós falamos a respeito da necessidade desse grupo sair de dentro dos muros da igreja, das paredes da igreja e alcançar os lares. O primeiro desejo do nosso coração é que cada lar da igreja receba esse grupo, convide seus vizinhos não cristãos para ouvir a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente pensa em fazer uma reunião em nossa casa, a gente vai chamar primeiro os crentes. Vai chamar os crentes de outras comunidades. A gente não está aqui para pescar no aquário dos outros. A gente está aqui para lançar as redes e trazer muitos para Jesus. E esse texto, ele é para mim inspirador. Esse texto que nós lemos, esse capítulo é muito inspirador, porque trata da liberdade e dos direitos do apóstolo Paulo em seu andar ministerial. E eu queria muito que nossa igreja fosse visitada com esse desejo intenso no coração de anunciar o Cristo, de falar a respeito de Jesus. E é interessante que quando nós lemos todo o contexto, nós compreendemos aquilo que o apóstolo deseja ministrar aos seus ouvintes, aos seus leitores.
e todo esse arrazoado dele, que ele poderia muito bem se aproveitar de sua posição e com isto desfrutar, vamos dizer assim, de vantagens e privilégios, contudo ele se nega a fazer. O grande prazer da vida do apóstolo era compartilhar a respeito de Cristo. E será que isso acontece conosco? O Senhor tem nos dado tanto, o Senhor tem feito tanto por nós, e muitas vezes o simples abrir da nossa casa para receber um grupo de oração, para receber pessoas que não conhecem Jesus, às vezes fica difícil, a gente fica arranjando tantas desculpas para não fazer. Paulo era de fato um apóstolo, ele vira o Senhor ressurreto, ele tinha por conseguinte o direito de receber a recompensa por seu apostolado. Se você ler todo o contexto você vai ver isso. Mas Jesus diz uma coisa interessante nos evangelhos. Ele diz o seguinte, que a quem muito foi perdoado, muito ama. Paulo foi perdoado demais. Você e eu fomos perdoados demais do nosso vil procedimento do passado. Pelos caminhos que nós andamos, o que nós podemos fazer pelo Senhor é anunciar esse Cristo, anunciar aquilo que se operou em nós. Essa é a grande boa nova da salvação. Paulo traz aqui uma argumentação muito bem fundamentada a esse respeito, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, ele era de fato um apóstolo. Ele não só vira o Senhor ressurreto e fora comissionado por ele, como também tinha o selo do seu apostolado, que eram os muitos convertidos e curados que passaram pelas mãos do apóstolo. Versículos 1 e 2 dizem o seguinte: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é a desmistificação dos apóstolos contemporâneos. Paulo foi aquele chamado nascido fora de tempo, o último dos apóstolos. E a gente vê a razão desse apostolado. Ele viu o Senhor ressurreto. Paulo tinha o selo desse apostolado na vida de quantos foram convertidos através da sua instrumentalidade. Paulo, ele estabeleceu a espinha dorsal da igreja gentílica com seu ensino muito bem fundamentado. E a gente precisa começar a olhar nessa direção e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível para ti. Muitas vezes, tantas coisas que nós podemos fazer e nós não fazemos. Paulo, ele praticamente perdeu tudo por causa do evangelho. Perdeu família, perdeu bens, perdeu o status de fariseu, de homem, membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, por causa do evangelho. Mas sabe o que ele diz? Ele diz: eu considero tudo isso como refúgio pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Será que nós pensamos assim? Olha, não há nada que me motive mais do que partilhar esse evangelho com as pessoas. Ouvir as pessoas, prestar atenção. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de ouvir, de observar, e a gente falava isso com o grupo de ontem à noite, o grupo que estava reunido aqui. Aprendamos a observar e aprendamos a ouvir aqueles que estão à nossa volta. Tem ficado mais difícil a cada dia se pregar com palavras, mas que a gente possa pregar com testemunho, com a vida, com aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Nenhum de nós está pronto. Todos nós estamos em processo de trabalhar de Deus, estamos em obras.
crente maduro, Deus colhe. Mas nós estamos aqui e cada situação, a gente tem compartilhado muito isso com o grupo de estudo. Olha, cada situação é uma preparação de Deus para uma situação específica. Amém? Então que nós possamos ter essa consciência e dizer: Senhor, me ajuda a ser ensinável, que eu possa ouvir a tua voz, que eu possa me preparar para aquilo que tu queres, em nome de Jesus. Segunda coisa, Paulo apresenta a sua defesa. Dos versículos 3 ao 14, ele diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor em Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo faz todo esse arrazoado para dizer que ele não desfrutava desse direito. Ele não se sentia confortável fazendo assim. E a gente tem insistido muito também nos últimos tempos para que os irmãos que têm uma profissão, os irmãos que têm uma titularidade, uma preparação secular, esses irmãos serão usados tremendamente nesses trabalhos chamados seculares, mas o Senhor vai colocar seus servos em vários lugares para que o Evangelho chegue assim aos confins da terra. Que nós não percamos isso de vista em nenhum momento. Em terceiro lugar, ele anuncia o Cristo por uma santa e divina compulsão, não apenas porque ele for ordenado. Creio que essas palavras, elas tinham também um caráter profético, tendo em vista dias vindouros, os dias que nós estamos vivendo. Versículos 15 a 19 dizem o seguinte: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Aleluia! Glória a Deus. As pessoas às vezes estranham a maneira como a gente ministra a entrega das ofertas na igreja. Por que você não insiste? Porque o Senhor, Ele é aquele que toca os corações. Nós entregamos nossas ofertas, nossos dízimos hoje, não com medo do devorador,
não por causa da exigência da lei, mas fazemos isso por aquilo que a graça, em gratidão àquilo que a graça nos deu. E quantas coisas o Senhor tem feito através dessas contribuições. Quantos ministérios têm sido sustentados, quantos missionários fora. Essa pequena igrejinha, às vezes a gente diz assim, olha, é tão pequenininha, mas o Senhor faz uma multiplicação tremendamente sobrenatural nesse lugar. Quantos irmãos têm sido acudidos, quantos irmãos têm sido socorridos para a glória de Deus. Então, uma coisa que eu pedia muito a Deus era para que Ele me concedesse a graça de uma aposentadoria. E assim como Paulo, não que eu não tivesse direito de viver do Evangelho, porque o Senhor me tirou de todas as ocupações seculares, mas o Senhor me concedeu essa graça tremenda de ter minha pequena aposentadoria. Eu preciso de muito pouco para viver. E a gente tem visto a glória de Deus descer nessas situações todas. O que tudo isto nos ensina em tempos de estrelismos eclesiásticos? Em primeiro lugar, Paulo entendia que pregar o Evangelho era tanto um dever quanto um grande privilégio para todo cristão. O Dr. Shedd diz uma coisa muito interessante comentando esse texto. Ele diz que atrás de toda pregação autêntica há uma compulsão divina. Ai de nós se não pregarmos. Há um desejo enorme de compartilhar aquilo que o Senhor operou na nossa vida. E esta é sem dúvida uma grande verdade da qual não podemos nos apartar. É impossível não falar sobre Cristo àqueles que não conhecem. Como ouvirão se não há quem pregue? Será que nós podemos dizer hoje, Senhor, eis-me aqui? Será que hoje, ao final do culto, nós podemos fazer procurar a nossa missionária Íria, o nosso missionário irmão Pedro Bergamo, a nossa irmã também missionária Natália e Alisson, e dizer assim, olha, eu quero que você anote o meu nome, porque quando você for visitar os lares, eu quero colocar a minha casa à disposição, eu quero receber esse grupo, e eu vou chamar meus vizinhos que não conhecem a Jesus para ouvir essa palavra de vida eterna. Será que você pode fazer isso hoje, em nome de Jesus? Tomara que sim. Então anunciemos em tempo e anunciemos fora de tempo. Falemos disso com palavras, se preciso for, mas sobretudo anunciemos com a nossa própria vida. Esse é o maior dos desafios, porque nós somos visitados e afrontados com toda sorte de ofensa todos os dias, para que a gente saia, para que a gente perca a nossa posição em Cristo. Mas o grande desafio é entender que cada situação tem o dedo de Deus permitindo para o nosso crescimento espiritual. Segundo lugar, a grande recompensa do apóstolo ao pregar o Evangelho era, além de alcançar vidas para o Senhor, fazer isto de graça, de todo o coração, sem a exigência da obrigatoriedade. Ele respeitava o mandamento. O mandamento é puro, é bom, é eterno. Mas esse mandamento, quando nós fazemos por prazer, é muito melhor você agir dessa forma. Em terceiro lugar, embora saibamos ser ordenança divina, a pregação do Evangelho deve ser obedecida de forma alegre e sempre prazerosa. Em quarto lugar, as palavras do apóstolo, mais uma vez, soam estranhas em tempos de mercadejamento da palavra de Deus. Cachês são cobrados para que a palavra seja pregada. Quantos eventos se traz as pessoas, determinadas pessoas de fora, e se paga uma fortuna para que elas preguem a palavra. E às vezes as palavras são mensagens muito bem ensaiadas, persuasivas, mas completamente destituídas de poder do Espírito, de poder do alto. Há um emocionalismo, as pessoas choram, as pessoas ficam arrepiadas, mas não há mudança de vida. Porque quando há o poder do alto descendo sobre nós, há mudança de vida. Avivamento não é barulho, avivamento não é arrepio, é mudança de vida. Arrependimento não é você simplesmente chorar.
Ah, mas eu fui muito tocado com aquela palavra. Arrependimento é você mudar verdadeiramente, você se tornar uma nova criatura. Em quinto lugar, atentemos para as palavras do apóstolo ao final do versículo lido no início, versículo 16, que ele diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então, queridos, para terminar, não percamos mais tempo. Anunciemos ao Senhor em tempo e fora de tempo. Jesus está às portas e o sangue de muitos será cobrado de nossas mãos remissas e negligentes. Que a graça nos assista, que nós sejamos profundamente incomodados com essa palavra. E o desejo do meu coração é que você não saia daqui hoje antes de dar seu nome a nossas irmãs, nossos irmãos, e dizer: olha, eu quero receber essa visita na minha casa em nome de Jesus. Amém?